Quem tem pressão alta, pode ou não pode tomar café? E aí? Certamente esse é um temor comum entre os amantes da bebida mais amada pelos brasileiros, porque basta você começar a digitar no site de busca que logo a frase já vai se completar. E a verdade é que a cafeína presente no café, ela está sim associada à elevação da pressão arterial. Mas calma, vai entender. Um estudo mostrou que a ingestão de cafeína pura, ela está associada com a elevação aguda da pressão arterial, iniciando já na primeira hora após a ingestão. E isso pode durar até 3 horas. Só que assim, quando a cafeína é ingerida no café, o seu efeito sobre a pressão é bem menor do que quando é ingerida de forma isolada, pura. Porque mesmo o café sendo rico em cafeína, o café ele apresenta várias outras substâncias além da cafeína. Algumas antioxidantes, ou os polifenóis, ou vários, né? Ou até mesmo magnésio e potássio. Tudo isso pode auxiliar na redução da pressão, contrabalanceando esse efeito da cafeína. Então, outros estudos sugerem que o café ele pode ser consumido de forma segura se for consumido em quantidades baixas ou moderadas, para não ultrapassar, de repente, uns 200 miligramas de cafeína dia, que é algo como, sei lá, de 2 a 4 xícaras de café por dia, coado ou filtrado, que tem menos cafeína que o expresso, e dependendo também do tamanho da xícara, obviamente. Isso porque o café comum, ele contém aproximadamente uns 50 a 60 miligramas de cafeína em 100 ml, já o café expresso, ele possui um teor mais elevado, de uns 100 a 130 miligramas de cafeína em 100 ml. Tá? Depois a gente pode falar especificamente deles. Em um outro estudo, ele também concluiu que as pessoas que tinham uma predisposição genética à pressão alta e que consumiam mais de 3 xícaras de café por dia, eles tinham sim uma chance 4 vezes maior de ter a pressão alta em relação às que não tinham já essa predisposição genética. Enfim, o que eu recomendo então? Recomendação do Nutri é o quê? Que é caso você seja um amante ou uma amante do café e que está com essa questão de pressão alta e está aí surtando porque disseram que você tem que parar e está entre o parar ou né, continuar tendo essa pressão alta, primeiro, vê as outras coisas que você pode e talvez deva fazer para ajudar nessa questão. E depois, reduzir para umas 2 vezes ao dia, uma de manhã, de repente outra no início da tarde, ficando nos quadros filtrado, evitando o expresso, entendeu? E ainda assim você vai verificando, porque além de vários fatores individuais, nada aqui são regras exatas. Então talvez 2 já seja ruim para você, ou 4 passe de boa, só vendo. Se encontrar as outras fontes de cafeína que pode estar presentes na sua vida e outros fatores que podem aumentar a sua pressão arterial. Então muita coisa pode ser vista para dizer onde e como mudar. De repente você nem precisa mudar muito aqui, entendeu? Mas uma coisa é certa, o excesso ele vai certamente te prejudicar. E por melhor que seu cafezinho seja, não vale a pena tirar a sua vida ou sua qualidade de vida, ou mesmo de quem de repente se relaciona, está aí com você, porque você pode ficar mal por causa disso. Não vale a pena por esse cafezinho. Então se for esse o problema, né? Então se você está com dificuldade para isso, pede ajuda. Certamente um bom profissional pode te ajudar a chegar num ponto que te atenda, para o que você quer ou precisa, sem ser difícil, se você conseguindo até onde você pode ir sem te prejudicar, sem te trazer esses malefícios. Beleza? Procura ajuda e fica bem. Quanto vale um scoop de whey? Muita gente posta nas redes sociais algo mostrando uma comparação de quanto vale um scoop de whey equiparado em proteínas com alguns alimentos. Mas eles não são exatamente equivalentes como eles fazem, então a gente achar. Vamos lá, vamos explicar. Porque não é a mesma coisa trocar um scoop de whey com 1 a 2 barrinhas de proteína, por exemplo. Mesmo equivalendo em quantidade de proteína, tipo 25 e 25, sabe? Tipo, ia tomar uma dose de whey que me dá 25 gramas de proteína, mas vou comer 2 barrinhas de proteína que vão me dar isso ou até mais. Ou com 150 gramas de cottage, 4 a 5 claras de ovos, 1 a 2 potes de iogurte grego e assim vai. Porque o tipo de proteína e o aminograma, ele não é igual. O whey protein não é a mesma coisa que albumina, que colágeno, que proteína hidrolisada da soja ou proteína vegetal, entende? Para ajudar a entender. Você trocaria um carro igual, mas um sendo 1.8 com itens agregados, por um igual sendo 1.0 pelado, mesmo sendo o mesmo carro? É a mesma coisa para você? E as comparações nem são como se fosse exatamente com o mesmo carro, porque seria assim como se fosse com veículos, podendo ser bem diferente, inclusive, entende? Que assim,
os dois te levam para os mesmos lugares. São ou não da mesma marca ou o mesmo carro, tanto faz, mas não são exatamente a mesma coisa, percebe? Eu até entendo que no fundo, no final, até podem sim te levar para o mesmo lugar, só não do mesmo jeito. E se você realmente achasse que são a mesma coisa, você não ia se preocupar em ter o carro X ou Y, qualquer um te atenderia, não é mesmo? Então é isso que eu estou querendo dizer, que nem comparando entre os tipos de Ways, né, entre o Way mesmo, não é a mesma coisa. Você não vai precisar comprar um mais caro se fosse tudo igual, né? Você ia comprar o mais barato. Então imagina essas várias comparações feitas com alimentos, como o geral coloca aqui na internet. Por que comparar sem exatamente explicar, fazendo algumas pessoas deixar de tomar o whey para comer algumas barrinhas, por exemplo? Isso ou outras coisas que for. Dizendo que dá no mesmo, porque no fundo até depende. Porque de certa forma tudo bem, o objetivo ele pode ser mesmo ou de melhorar o aporte proteico de uma forma geral, e tudo bem. Só que na verdade, assim, eu acho importante explicar que tem variáveis aí. E pode ter momentos para tudo isso, mas comparar assim apenas pode levar a erros, e não só se tratando de proteína, porque as substituições podem ser mais ou menos calóricas, ter mais ou menos aditivos e mais ou menos macro e micronutrientes, entende? Então tem muitos fatores que realmente devem ser vistos para antes de comparar, induzir as pessoas a fazer ou não trocas, que devem ser vistas cada um individualmente. E aí mesmo que não vai ser com um blogueiro, com essas postagens, que a gente vai conseguir isso, entendeu? Então, hashtag fica a dica. Falando assim abertamente, para quem ainda não é minha paciente, né? Então, poder a princípio até pode, mas a primeira coisa que você pode perguntar é por quê? Precisa substituir? Por que não mantém os dois? Normalmente as pessoas substituem o pão pela tapioca achando que é o que vai fazer emagrecer. A única vantagem mesmo da tapioca para o pão é que ela não tem glúten, e o glúten pode ser algo que esteja te inflamando. E principalmente se você tiver uma sensibilidade não celíaca ao glúten ou for celíaca de algum grau também. Mas no mais, assim, provavelmente o pão, inclusive o francês, vai ter mais nutrientes do que a tapioca. Então por que não faz lanches com tapioca, com pão, mistura crepioca um pouco diferente, com mais tapioca, com menos tapioca, com mais ovo, menos ovo, e vai ser feliz com tudo. Se quer saber, assim, melhor, o ideal é se consultando para saber se pode, quando, aonde se encaixaria muito bem para você. Vamos lá. Eu tenho insônia à noite, como é que eu faço para dormir? Eu vivo irritada. Bom, irritabilidade é uma das possíveis consequências de noites mal dormidas. De cara porque altera o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, beleza? Mas nesse caso, assim como tudo mais, a gente tem sempre que procurar a causa. Então é o que você faz que está atrapalhando o seu sono. Tipo, comer muito à noite, próximo da hora de deitar, comer proteína animal e sódio, que isso também arrasta o ciclo circadiano. Não ter rotina de dormir e acordar, que é a primeira coisa que a gente vê e trabalha, né, e acerta. E assim como estão seus hormônios, o que tem feito para favorecer ou desfavorecer alguns, tipo seu cortisol mesmo. E aí a gente pode pensar em alguns alimentos ou suplementos que ajudem nisso. Mas não antes de ver, de trabalhar as possíveis causas com seus hábitos de vida e alimentares.